A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Olha que verso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus. Só um Deus. Não existe dois, três, só um Deus. E um só mediador. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Diz aqui, Jesus Cristo, homem. Jesus é o homem e é Deus que é o mediador entre Deus e o homem. Quero falar no dia de hoje sobre um só Deus, um só mediador. Mas vamos falar de pelo menos 10 um só na Bíblia. Há mais, mas vamos ficar com 10. Um só Deus, um só mediador. 1 Timóteo 2,5. Vamos à carta de Paulo a Efésios, capítulo 4, versículo de número 5. Ali Paulo também lista alguns um só. Efésios 4, verso de número 5. Lemos assim nessa carta de Paulo: um só Senhor, uma só fé, só há uma fé. Mas amanhã, quem sabe, falaremos de uma só. Mas vamos ficar com um só Senhor, uma só fé, e amanhã reservamos para falar de uma só, e um só batismo. Então aqui em Efésios 4, 5, encontra mais dois um só Senhor, um só batismo. Olha aí, já vimos 4 um só na Bíblia. Um só Deus, um só mediador, um só Senhor, um só batismo. E esse batismo é o batismo que nós temos em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos batizados em Cristo. Um só Deus, um só mediador, um só Senhor, um só batismo. Efésios 4 diz, há um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. E um só Espírito, o Espírito de Deus. Um só Deus, um só mediador, um só Senhor, um só batismo, um só corpo, um só Espírito. Que maravilha, já temos aqui 6 um só na Bíblia. Um só Deus, um só mediador, um só Senhor, um só batismo, um só corpo, um só Espírito. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 8. Mateus 23, 8. Vós, porém, não querer ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Um só mestre. E o mestre é Cristo. Olha só. E repete novamente no verso 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Cristo é o mestre por excelência. Um só mestre. Um só Deus. Um só mediador. Um só Senhor. Um só batismo. Um só corpo. Um só Espírito. Um só mestre, que é o Cristo. Mas ainda aqui em Mateus 23, 9, diz, a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Um só é vosso Pai, o qual está no céu. Então, já temos 8 um só. Um só Deus, um só mediador, um só Senhor, um só batismo, um só corpo, um só
Espírito, um só mestre, um mestre por excelência, um só Pai, o Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai celestial, nosso Pai que estás nos céus, um só Pai. E é maravilhoso saber que Deus, o Criador, é um só Pai. Um Pai de todos nós que cremos no seu Filho amado Jesus Cristo. Um só Pai. Vamos a Gênesis, capítulo 34, versículo de número 16. Encontramos também no Antigo Testamento essa expressão, um só. Aqui é uma proposta que os habitantes de Siquém fizeram ao povo de Israel. Gênesis 34, 16. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Aqui essa proposta era uma proposta já para contaminar a linhagem de Jacó, misturando-se com os siquemitas, devido ao pecado de Siquém. Então, um só povo já queriam ser. Mas haverá um só povo e um só Senhor, e um só rebanho haverá. E Jesus, que é o nosso supremo pastor, um só povo, encontramos já aqui em Gênesis 34, 16. Um só povo. Mas há um só povo, o povo de Deus. E vamos terminar com uma expressão, por isso que eu disse que há muitas, né? Em Romanos, capítulo 5, versículo 15. E olha só, Romanos 5, 15. Aqui a expressão um só aparece várias vezes, mas vamos ficar com 5, 15, que diz assim: e não foi assim o dom como a ofensa, que por um só que pecou, esse foi Adão, porque o juízo veio de uma só ofensa. Amanhã vamos falar de uma só. Veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. E lemos aqui no 5,15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Se pela ofensa de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, mas esse um só homem aqui não está falando mais de Adão, apesar que antes ele menciona um só homem, que é Adão, mas aqui um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Um só homem de verdade, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro homem. Um só Deus, um só mediador, um só Senhor, um só batismo, um só corpo, um só Espírito, um só Mestre, um só Pai, um só povo, um só homem, Jesus Cristo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar, clique no playlist. Ali vai aparecer 235 pastas com um total de 6.700 vídeos para você. Acione PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.